Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem sempre esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Caipira de Araçatuba, ele chegou em São Paulo com apenas 17 anos. Morou em bairros como Higienópolis e Cerqueira César, mas lançou âncora mesmo em Pinheiros. O apelo por aquele pedaço da cidade o levou a montar o próprio restaurante por lá. Desde que abriu as portas em 2016, o Teus é um sucesso. Lota no almoço e no jantar, por um público jovem e muito ruidoso, que busca pratos de diferentes estilos. Vão de uma sacadíssima salsicha de polvo num taco a uma paleta de cordeiro com frégula, passando por um hambúrguer. E o melhor de tudo, por um preço muito razoável. Tanto que no ano passado, seu almoço executivo, servido durante a semana, foi campeão da edição especial Comer e Beber 2019. O responsável por essas criações é justamente o chefe sócio Chico Fará, que tenho o prazer de receber agora aqui no estúdio. Muito bem-vindo, Chico. Muito obrigado, Arnaldo, pelo convite e um segundo muito obrigado a você e a Veja pela indicação no prêmio da Comer e Beber no Melhor Variado. É uma honra de verdade. Muito bem, ele está indicado lá, realmente. Nós temos 3 finalistas em variados e o Teus é um dos indicados. O cardápio do Teus é daquele que atira para todos os lados. Tem de tutano à bordalese a polva espanhola, além de uma Caesar salad que não é tão clássica assim. No entanto, não falta coerência. Como você conseguiu esse equilíbrio, Chico? Olha, Arnaldo, o que a gente faz no Teus é muito... A gente procura bons produtos, a gente aplica o que a gente tem de referência, tanto da minha trajetória profissional quanto da trajetória do Pedro, que é o meu sócio, e a gente tenta fazer tudo de maneira muito simples e bem executada. Mas explica uma coisa, o Pedro, ele entende de cozinha ou ele é um cara de retaguarda? O Pedro, ele... Pedro Grando. Isso, o Pedro, ele fez hotelaria na Suíça e ele passou por cozinhas, ele trabalhou com o Sérgio Arola e ele trabalhou também no Ritz-Carlton. Mas o foco dele mais é atendimento, os vinhos e administração. Tá, esse bastidor ele cuida bem. Ele cuida bem e eu fico com a cozinha. Esse cardápio, eu dizia que ele atira para todos os lados e com certeza ele tem essa variedade muito grande. Eu queria entender, você falou das suas referências, você falou de técnicas, o que você trouxe de seu para o Teus, como que é esta montagem, né? A gente pensou muito em fazer um restaurante democrático para todos. Então, dá para comer um hambúrguer, dá para comer um bom polvo, a gente oferece água da casa, mas também dá para tomar um ótimo coquetel. E é isso, a gente tentou deixar do jeito que a gente se sentisse bem. Vocês não cobram pela água? Pela água não, a gente tem a água sem gás, a gente não cobra. O hambúrguer se tornou obrigatório no cardápio de qualquer restaurante? Tem hambúrguer em um monte de restaurantes aqui em São Paulo e em outras cidades também. Olha, tem, sim. Tá bem na moda. Eu sempre quis colocar hambúrguer. Eu gostava muito de comer hambúrguer no Ritz, sei lá, 10, 12 anos atrás. Quando você era uma criança, né? E quando eu tava começando, e eu sempre achei muito legal. É um negócio gostoso de fazer, tá fresquinho, você faz todo dia. Eu gosto de fazer hambúrguer. Que carnes vão no seu hambúrguer? Arnaldo, eu uso carnes do dia inteiro. Esse é segredo ou é... O que acontece, Não, Chico? vamos lá. Eu uso a 100 do dianteiro, que é uma excelente carne. E usa um pouco de gordura para dar um Então, sabor? o A100 já tem bastante gordura. O A100 deve ter aí uns 28, 30% de gordura. O A100 que a gente usa, para mim é o suficiente. A gente tá falando de hambúrguer, que virou uma obrigatoriedade. Febre. Tem até hambúrguer agora vegetariano. Eu, recentemente, numa visita que eu fiz ao seu restaurante, eu tô sempre buscando novidade, vi que você colocou um prato que é vegetariano ou vegano, que se chama arroz da horta. Tem essa necessidade hoje de ter um arroz vegetariano? Tem um público que está se distanciando da carne ao mesmo tempo que a carne faz sucesso? Sim,
Eu acho que é uma necessidade não só mercadológica, como de consciência. É importante ter pratos vegetais. Eu, por exemplo, gosto de comer muito esse arroz. Um dos pratos que eu mais como, porque é um prato leve, é um prato fácil. Eu gosto muito hoje de trabalhar com vegetal. E as hortaliças vêm de uma fazenda chamada Juquis. Isso. É do meu cunhado, ele tem um projeto de agrofloresta. Tem um latifúndio na família. Ele tem um projeto de agrofloresta, enfim, ele tem essa horta para outros fins, tem para óleos essenciais e essas coisas. São verduras orgânicas? São verduras orgânicas, a gente tem certificado e é tudo a céu aberto. E bastante coisa vem pro Teus de lá. Eu diria que depende da época do ano. Tem meses que a gente chega a ter 60 itens que vem de lá. E uns meses menos, 30 e poucos, 40 itens. Mas bastante coisa vem de lá. E onde fica a fazenda Fica em Brotas? Brotas. Qual a importância para você fazer tudo no Teus? Porque você faz o pão, você faz o sorvete, você tem um cuidado com essa base, né? Por que você optou por isso? Olha, Arnaldo, trabalhei no Enhe e eu fiquei 5 anos lá. É um restaurante que eu gostava muito. Mas lá a gente não fazia o sorvete, a gente não fazia o pão. E a gente importava com outras coisas que, não sei, eu comecei a dar importância para essas coisas que a gente não fazia lá. E lá atrás eu quis colocar no Enhe o pão, o sorvete, e eu sempre apanhei muito. Porque são coisas difíceis de fazer. É muito mais fácil quando você tem um produto ali manufaturado à tua espera. É mais fácil ou é mais barato? Eu acho que é mais fácil. É mais barato produzir. Só para quem está nos ouvindo e que entenda o que é o Enhe é um restaurante espanhol que existiu aqui em São Paulo, no Jardim Paulistano, e fez bastante sucesso e fechou, infelizmente, e era um restaurante que namorava a vanguarda europeia. Não era exatamente um restaurante de vanguarda, mas que tinha essa característica de técnicas muito modernas, enfim. E eu me lembro que as pessoas se assustavam muito com a paeja do que era um arroz fininho, bem colado na panela e sem aquela riqueza de frutos do mar típica do Dom Curro. E hoje tá na moda esse formato de arroz. Ele tem bastante gente fazendo, né? O arroz da horta parece um pouco... Ele tem esse lado. Eu gosto muito de arroz. Apesar da gente fazer arrozes muito diferentes, começando pelo grão que a gente usa. A gente não usa o arroz bomba espanhol. Eu uso um grão nacional, que é o cateto, que eu gosto muito. Mas a técnica eu diria que enfim, ficar pegadinho no fundo, caldo bem potente. O famoso socarrá. Você também tem uma preocupação, eu notei, muito interessante lá no Teus, de evitar desperdício. E aquela salsicha de polvo, você estava me contando que ela vem da cabeça do polvo, que normalmente as pessoas desprezam. Como que como surgiu essa ideia? Por que você está fazendo essa salsicha? Você achava um desperdício grande? Que outros ingredientes você aproveita? Olha, a gente tenta aproveitar o máximo possível. A ideia da salsicha do choricinho de polvo, ela veio porque a gente processa muito polvo lá, passa de 1 tonelada por mês de polvo. É o seu prato mais vendido? É o prato mais vendido, até hoje. E eu fazia caldo, eu fazia várias coisas, mas eu não dava conta de usar tudo. E aí eu comecei a pensar. Eu sempre quis ter um embutido de frutos do mar. Eu provei uma vez no The Breslin, que é um restaurante em Nova York da April Bloomfield, uma salsicha de lagosta, e eu tinha gostado muito da ideia. A salsicha de lagosta é mais comum nos Estados Unidos, né? O Arola fazia de vieira também aqui, que era bem boa. Eu sempre tive vontade de colocar uma. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso e eu consegui fazer uma salsichinha com a cabeça do polvo, que é igualmente saborosa aos tentáculos, mas ela não é bonita a cabeça, né? Essa salsicha, ela tem saída? O taco virou também um outro hit do restaurante? Muito, vende super bem o taco. E as pessoas gostam. Eu achei que todo mundo fosse achar estranho, de verdade, mas o saldo é muito positivo e vende bem.
resolvi o problema das cabeças de polvo. E a gente tenta aproveitar o máximo de coisa. Vai uma proporção de peixe também nessa linguiça, então a gente usa todas as aparas de peixe, as bochechas dos peixes, a gente usa as carcaças para fazer caldo pro arroz de lula, enfim, a gente tenta aproveitar o máximo possível. E com as hortaliças também é assim? Você consegue ter um aproveitamento? A gente tenta usar o máximo possível. Você disse que o restaurante é democrático e realmente o Teus tem como um fator de atração os preços, Sim. né? Os preços são cabem no bolso, tanto que não é por acaso que vocês ganharam o prêmio de melhor menu executivo, servido de terça a sexta no almoço e custava R$ 49. Continua nesse preço? A gente mantém a R$ 49. E isso atrai muita gente? Eu acho que preço é uma excelente ferramenta a ser trabalhada. Eu acredito muito no bom preço. Agora vamos para o túnel do tempo. Você falou do EN e vamos voltar para o teu passado. Eu queria entender uma coisa. Você era quase formado em administração de empresas por uma escola cara, que é a FAAP aqui em São Paulo, né? E tradicional e tudo isso. Você era infeliz na faculdade? Não era feliz. Eu quase terminei. Eu acabei que eu comecei a trabalhar nesse meio tempo. Eu fiz um tempo de restaurante e faculdade. E aí, na época, eu fui promovido e eu trabalhava no ENE já. E o Japa me pediu para fazer 2 horários. Quem é o Japa? O Japa é o Flávio Miyamura, que era o chefe do ENE na época. E aí eu fui fazer 2 horários, tranquei a faculdade e nunca mais voltei. Ah, nunca mais voltou? Nunca mais voltei. Você falou também que foi fazer um curso no Senac. Fiz um curso de 1 ano no Senac, que é o cozinheiro-chefe internacional. Fiz para ver se era o que eu queria, se eu gostava. Gostei muito e nunca mais parei. Sua família reagiu bem quando você disse, olha, pai, eu vou ser cozinheiro? Olha, não, mas eles me apoiaram muito. Quem mais, seu pai ou sua mãe? Eu acho que meu pai compra mais minhas ideias, é mais do que minha mãe. Mas os dois me apoiaram. Minha mãe só pedia para eu não largar a faculdade, que foi o que aconteceu. E ela queria o filho com diploma. Com diploma. Era uma preocupação ali. E também, assim, hoje eu tô no mercado de restaurantes, mas a minha família vem da agricultura desde sempre. Então eu tô meio que fazendo ali, eu vendo comida. Igual meus pais, meus avós. Então, assim, eu tô em outro segmento, mas tem, digamos assim, a mesma finalidade. Que tipo de negócio seus pais têm em Araçatuba? Eles já fizeram de tudo. Pecuária, agricultura. Eu lembro de plantação de gergelim, de melancia, enfim. Eles têm o quê? Uma fazenda? Uma fazenda. Ah, ele é latifundiário mesmo, gente. Eu não me enganei. Você foi trabalhar no EN, você era muito jovem. Como foi essa experiência? Foi incrível. Foi incrível. Aprendi muito lá. Foi uma grande escola. Foi onde eu conheci a minha mulher, a Beatriz, que é a mãe dos meus 2 filhos. Conheci lá dentro. Onde eu fiz grandes amigos. E onde abriu também as portas para eu ir para a Europa, para a Espanha. Foi graças ao EN que eu descobri, enfim, referências que eu tenho hoje. Você foi para a Espanha, você já estava no EN, então? Já. Eu trabalhei 2 anos no EN, fui para a Espanha. E aí, quando eu retornei, o Flávio, o Japa, me convidou para voltar. Tinha aberto uma vaga de subchefe no EN. E aí eu fiquei mais 3 anos depois. Você está falando muito no Japa, no Flávio e tal. Que tipo de cobrança você recebia dos titulares? De verdade, no sentido que quem era eram os donos da cozinha eram os gêmeos, os irmãos Sérgio e Javier Torres. Aliás, sabe que eu encontrei por acaso no ano passado, em novembro, em Lisboa. Eles foram para o Prêmio Michelin. E eu encontrei por acaso num dos restaurantes do José Avilés. Ah, foi? Foi. Os dois? Não, super simpáticos, me reconheceram. Muito divertida a conversa. Eles são demais. Olha, eles foram, assim, os grandes, assim, professores de cozinha mesmo. Com o Flávio era uma coisa mais no dia a dia. Mas quem passava essa parte conceitual do restaurante e como tinha que ser e tal, eram os 2. Era muito difícil estarem os 2 aqui, mas sempre tinha um.
Tinha muita cobrança? Que tipo de cobrança tinha? O que era mais difícil? Eu acho que o que era mais difícil eu acredito que seja o que é mais difícil para todo mundo hoje em dia, que é padrão, manter padrão. Ter uma qualidade constante. Consistência. Você falou dos estágios, né, na Espanha. Você trabalhou lá com o Pedro Subirana e com o Martim Martim Berasategui. E eu também passei uma temporada de verão com os irmãos no Dos Cielos. Dos Cielos, que não existe mais, infelizmente. Era em Barcelona. Sim, esse agora não é em o São Sebastián como os outros. Esse era em Barcelona. Agora eles têm o Cocina Hermano Torres, que, enfim, foi pra rua, o restaurante não é mais no hotel. Que era num hotel, na cobertura. Na cobertura, sim. Eu me lembro bem. Eu perguntei isso porque eu, particularmente, nunca me dei bem com a cozinha. Me dou muito bem com a cozinha do Berasategui, nunca me dei bem com a cozinha do Aquelarre, do Pedro Subirana. Eu vou lá e a comida me pesa profundamente. Mesmo? É um lugar que eu não tenho vontade de voltar, pra você ter uma ideia. Estou declarando aqui, vão me odiar alguns chefes de cozinha, mas vou fazer o quê? Nunca me dei bem, né? As cozinhas ali eram muito distintas. Talvez eu goste mais da comida do Martim, mas eu gostei de trabalhar muito mais no Aquelarre. O Aquelarre tinha uma atmosfera de trabalho muito boa, era uma grande escola. E no Martim era onde o couro comia, digamos assim, que era muita bronca, muitas horas de trabalho, 16, 17 horas um dia. Tinha algum tipo de humilhação? As chamadas eram duras? As broncas eram muito duras? Eu nunca encarei como humilhação, porque eles são muito profissionais. Mas era muita cobrança, né? Era... Tenso? Muito tenso. E no Aquelarre, não? No Aquelarre também, mas era um clima mais, digamos... O Aquelarre tinha uma cultura mais construtiva. Eles se preocupavam no aprendizado das pessoas. E eram menos cozinheiros também. O Martim tinha 50 pessoas na cozinha, o Aquelarre tinha 18. E esses cozinheiros, no caso do Martim Berasategui, todos vindos de fora? Muito estrangeiro? Bastante, a grande maioria estrangeiro. A grande maioria. E você passou também 4 anos no Bistrô Charlot. Bistrô Charlot. Que acabou de passar por uma reforma. Ficou eu dei em primeira mão no blog. Aliás, como dei também a sua ida pro ENE, a sua saída, quando você assumiu a chefia, você já estava lá na sua ida, e a sua ida pro Bistrô Charlot, você se lembra bem? Lembro. Ficou muito bonita a reforma no Bistrô agora, e o Bistrô, eu falo por aí sem titubear que o Charlot foi o melhor patrão que eu já tive. Ele é uma excelente pessoa, aprendi muito com ele, e é meio impressionante a estrutura interna, a organização da empresa, e eu posso dizer que foi lá que eu aprendi que restaurante é um negócio sério, como qualquer outra empresa, e... Mais que o ENE e tudo? Muito mais. Era uma empresa grande, né? Tinha um restaurante, que não tem mais o espaço de eventos, e tinha uma sala superior. Então você tinha 3 cozinhas funcionando. Era legal ver aquilo funcionando. E é impressionante também o Charlot, embora ele adote uma cozinha clássica, também que atira para muitos lados. Sim. Tem desde o bolinho de bacalhau, enfim, o bacalhau à brás. O bolinho de bacalhau nem sei se está no cardápio agora, mas tem bacalhau à brás e tem um pudim de Sauternes que eu acho sensacional. Sensacional. Com as ameixas. Isso. Muito bom aquele pudim. Mas o Charlot tem essa capacidade de se renovar constantemente. Sim. Isso é admirável, né? Às vezes as pessoas não conseguem isso. Ele tem muita referência e muita história ali envolvida, que eu acho que dá sempre jogo ali, tem sempre conteúdo para trabalhar. Vamos falar de parcerias. Como surgiu essa sociedade com o Pedro Grando? Vocês abriram um restaurante em 2016. Por que tem esse nome tão peculiar? Quanto tempo vocês vinham se namorando ali para abrir o restaurante? Olha, o Pedro, a gente trabalhou junto no Charlot por uns 2 anos e meio. Foi ele que me contratou. Eu não conhecia ele. Ele fez faculdade com um amigo meu e... vocês não eram amigos, não, então. A gente não era amigo. Ele fez faculdade com um amigo meu, que é de Araçatuba. Ele nos apresentou, o Pedro estava procurando um chefe pro Bistrô Charlot. E a gente trabalhou junto e deu muito certo. E aí o Pedro foi morar na Califórnia, foi surfar.
e fazer uma pós. E no final de 2015 ele me ligou. Falou, pô, acho que eu queria voltar, mas se eu voltar, você quer continuar no bistrô? Você faria alguma coisa? Eu já estava há 4 anos lá, eu tinha aquela sensação que meu ciclo estava chegando no fim ali. E eu me sentia pronto também para abrir alguma coisa. E aí eu falei, pode voltar. Aí ele chegou em janeiro de 2016, a gente começou a procurar o ponto e em abril a gente estava com o ponto já. E inauguramos em outubro. E você falou que o ponto não precisou fazer muita coisa, né? Era um quê? Um galpão? Era um estúdio de fotografia. Tem um pé direito altíssimo. Tem um pé direito altíssimo. A gente teve que fazer toda essa parte interna para uma cozinha, né? A parte elétrica e tal. E a varanda, mas assim, a estrutura em si já estava montada. Você casou em 2015 com a Maria Beatriz Perissé, que por acaso foi chefe do Casserole. Sim. Eu me lembro que eu escrevi dela lá. E você já tem 2 filhos, que você não deu os nomes, depois eu quero saber. Como que é ter 2 chefes dentro de casa? Como que é essa convivência? Olha, a gente quase não cozinha em casa. Gente, o chefe não cozinha em casa, viu? Cozinho... Eu não fuça na geladeira dele, coitada dessas 2 crianças. Eu cozinho mais na minha folga, na segunda-feira, que é o dia que a gente não abre. Mas é isso, a gente tenta não falar muito de trabalho dentro de casa, porque já é tão intenso e tal, mas não tem jeito, a gente acaba sempre caindo ali uma hora. E a Beatriz tá onde hoje? Hoje ela tá mais tranquila, ela dá umas aulas na escola da Vilma Covese. E ela tá cuidando de 2 crianças que dão bastante trabalho. É ela que faz a papinha, então, não é bem assim. Não é o pai, mas é a mãe. E ela me ajuda muito no restaurante também. Ela, na inauguração, ela ficou uns 4 meses comigo ali. Me ajudou muito nessa parte de confeitaria, de pão. E aí, hoje em dia, eventualmente, ela vai lá, ela me ajuda a dar uma olhada nas coisas, dá uma reclamada aqui, uma reclamada ali, acho que isso aqui tá muito assim, isso aqui tá muito assado. É o seu segundo olhar. É o meu segundo olhar. Digamos que é o olhar mais crítico. Olha só, falando pro crítico, ele tem um olhar mais crítico que o do crítico. Pode deixar que quando a gente for lá, da próxima vez vai ser devastador. Bom, nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Algo na cozinha da Espanha que você ame? Tortilha de batata. Um clássico. Um clássico. Algo na cozinha da Espanha que você odeie? Arroz blanco. Arroz blanco? Explica o que é. Arroz blanco é uma sopa fria do sul da Espanha, que é feita com amêndoas, pão, um pouco avinagrada. E normalmente ela vai com umas uvinhas. Não curte? Não. Um chefe que você admira aqui em São Paulo? Ele não tá mais em São Paulo, mas eu admirava muito o Daniel Redondo. Um espanhol que não tá aqui. Ela está no seu Instagram, o Instagram dele é fechado, fechadíssimo. Eu olhei também um Instagram bem pessoal. E do mundo? Olha, eu admiro muito... Bom, tem tanta gente, mas o que já é falecido, Santo Santa Maria. Gosto muito também do trabalho do já falecido Philippe Rochard. Gosto muito de vários franceses, Alain Ducasse, Michel Bras, Olivier Roulanger, enfim. Alice Waters também, tenho Thomas Keller, enfim, tem muita gente que eu uso como referência. Em qual restaurante você não entra? Eu não entraria no Shifu. E por quê? É muito sujo, né? Aquele temperinho especial você dispensa. É muito temperado lá. Entendo. Qual o maior acerto culinário de Chico Fará? Acho que o Teus. E o maior erro? Eu acho que não ter passado por mais restaurantes. Eu tenho 14 anos de cozinha e passei por pouquíssimos lugares. Qual a pior cobrança de um cliente? Eu acho que a pior cobrança é demora. E o maior elogio culinário que você já recebeu? Gostaria de receber é um simples sorriso. Eu acho que sorriso diz muito. Agora nós vamos para a nossa sessão delícia receitinha. O que você tem pra gente hoje, Chico Fará? Olha, eu vou falar uma receita muito rápida, 7 minutinhos, que é um
franguinho que a gente fazia no Teus. É um peito não é miojo. Não. É um peito de frango inspirado no franguinho de uma tratoria de Florença, que chama Trattoria Sostanza, que é uma panelinha de ferro. A gente pega uma panelinha de ferro de 16 centímetros de diâmetro, coloca um dedo de manteiga, fiozinho de óleo para segurar essa manteiga para ela não queimar, tempera o peito de frango com sal, passa na farinha de trigo, põe nessa manteiga bem quente, 3 minutos de cada lado, tira do fogo, muita pimenta do reino e meio limão siciliano. Tá feita a festa. Tá feita a festa. Muito bem. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Chico Fará. Muito obrigado, Chico. Eu que agradeço. Até a próxima sexta. Um abração a todos.